Olá, alunos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio Conquistar 2022. Eu sou o professor Tairone Santos, da matéria de Geografia, professor do Centro de Mídias, e estarei acompanhando a turma de vocês hoje. Aproveita esse momento aí, se você não segue nossas redes sociais, vai aparecer aqui no cantinho da tela, então segue lá, @conquistar.seducam, e também não esqueça de marcar a hashtag Conquistar22. Nossa aula de hoje, episódio 1.5, Geografia, os grandes biomas no Brasil, a formação vegetal brasileira e seus diferentes biomas. Detalhamento da cartela, os biomas brasileiros e os impactos ambientais das últimas décadas. Vamos agora para o nosso aulão de hoje. Muito bem. Aqui na cartela temos o nosso primeiro desafio. Quais são as diferenças entre as imagens apresentadas? Então aqui temos 6 imagens aí representando os biomas brasileiros. E aí o desafio que está lançado é justamente para saber quais são as diferenças aqui nestas paisagens. Então eu vou deixar aqui para vocês um minuto aí para vocês observarem, analisarem cada detalhezinho aí, que tem algumas figuras que são realmente parecidas, mas no geral possuem algumas diferenças. Então um minuto aí para vocês analisarem e pensarem quais são as diferenças nessas imagens aí da tela. Vamos lá? Então vamos agora verificar quais foram as respostas, né, em relação a esse desafio. Vamos ver aqui se vocês conseguiram aí desvendar esse mistério, né? Bom, aqui no chat vamos ver se tem alguma pergunta, alguma resposta. Muito bem. Olha só, Sabrina Araújo colocou vegetação, né? Então a gente percebe aqui que nas imagens existe essa diferença, né? Então, em relação à coloração, ao tipo do tamanho da vegetação. Então isso é um detalhe importante, né? Que isso aí está diretamente relacionado à nossa temática de hoje. Também aqui é um comentário falando sobre a temperatura, né? Então, ao perceber, né, o tipo de vegetação e até mesmo do solo, né? Temos ali uma figura que tem o solo está bem exposto, né? Sem cobertura vegetal, e aí isso já é um indício de que essa região aí ela tem uma temperatura diversificada. Também relacionada à umidade, né? Isso é importante salientar, que isso aí está intrinsecamente ligado ao fator climático. Então, o fator climático ele vai condicionar a vegetação no aspecto vegetal. Se vai ser uma vegetação rasteira, vai ser uma vegetação mais elevada, né? Com porte maior, ou se não vai ter essa vegetação, né? Vai ser uma vegetação também mais espinhosa, né, com outro formato mais adaptado para esta região que não tem tanta umidade. Então vamos lá conferir a resposta da cartela. Então temos aqui ao lado, né, quais são as diferenças entre as imagens apresentadas. Então os colegas comentaram aqui no chat, né, que a vegetação ela
é um indício, né, muito forte em relação às diferenças. E aqui a gente percebe que na primeira imagem temos a Amazônia, né? Então, uma vegetação bem grande, né? Tem árvores de grande porte, tem a presença dos rios aqui, que alimenta justamente essa vegetação. E aqui na segunda imagem temos o bioma do Pantanal. Então, observando a imagem, percebemos aqui a presença de áreas inundáveis, né? Então, o bioma do Pantanal ele tem essa característica dele. E aqui na terceira imagem temos o bioma de Pampa, ou também conhecido como Campos Sulinos, né? Então, percebemos aqui a presença de uma vegetação mais rasteira. Então, é bem diferente, né, do bioma da Amazônia, onde as árvores são mais elevadas. Aqui na quarta imagem, na fileira de baixo, temos o bioma da Caatinga, e aí justamente o que nós percebemos aqui a presença de que árvores que se adaptam a esse fator climático com poucas chuvas, né? Então, essas árvores elas têm uma característica mais arbustivas, né? Com a presença de espinhos, e aí estão condicionadas a esse tipo de clima mais árido, né? Mais seco. A imagem ao lado temos o cerrado, né? Aí o cerrado ele já é mais diversificado em relação à sua vegetação. Então, temos aqui árvores tanto de grande porte quanto de médio porte, e também existe a presença de savanas, né, que são áreas que são mais dispersas em relação à vegetação, com porte médio e baixo de árvores. E por fim temos a Mata Atlântica. Então nessa imagem aqui percebemos que existe uma certa similaridade com a região amazônica. Então justamente por ter muita presença da cor verde, né, na vegetação, essa área está localizada na região litorânea do Brasil, e aí esse clima ele vai condicionar a essa vegetação ter esse aspecto mais arbustivo, com as folhas mais grandes, etc. Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. Muito bem, o conteúdo de hoje é sobre os biomas do Brasil. Então, a princípio, precisamos caracterizar o bioma, segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, exatamente constituído por um agrupamento de tipos de vegetação contínuos que podem ser identificados a nível regional e local. As condições desse nível de identificação, elas são relacionadas à geologia, aos climas semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem. Então, como vimos no desafio anterior, a formação dessa paisagem ela está condicionada a esses fatores climáticos, do relevo, etc. Então, isso vai resultar justamente numa maior diversidade de fauna e de flora. Então, aqui temos os 6 grandes biomas do Brasil. Então, o primeiro bioma aqui, o bioma da Amazônia, localizado aqui na região norte do país. Aqui no mapa também temos o bioma do Pantanal, então localizado ali entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O bioma de Pampas ou Campos Sulinos, localizado no estado do Rio Grande do Sul somente, então esse bioma só está nesse estado. Na região nordeste temos o bioma da Caatinga, então presente na maior parte dos estados desta região. E aqui no centro temos o bioma do Cerrado, então o bioma do Cerrado sendo o segundo maior bioma do Brasil. E por fim temos o bioma da Mata Atlântica, que aí está localizado nessa região costeira do estado brasileiro. Então esses são os 6 grandes biomas do Brasil, aqui na nossa tela. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Então, o primeiro conteúdo de hoje é sobre o bioma da Amazônia. Então, o bioma da Amazônia aí que fica localizado na região norte do país, ele passa por 9 estados, né? Então, o estado do Acre, do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Lembrando que o bioma da Amazônia é brasileira, né? Dos estados que estão dentro do Brasil. Próxima cartela. Então, o bioma amazônico tem uma área total de cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área bem extensa aí. Ele vai ser considerado como o maior bioma presente nas terras brasileiras. No Brasil, ele tem cerca de 4,2 milhões de quilômetros quadrados, que representa 60% da área
do bioma. Em relação à população, estima-se que a região abrangida seja habitada por 35 milhões de pessoas. Então, a população deste bioma ela também é bem diversificada. Temos aí a presença de muitas comunidades tradicionais, a presença de comunidades indígenas, ribeirinhas e também de grandes cidades, né, de grandes metrópoles presentes nesta região. Vamos agora para uma animação aqui na tela. Muito bem. Então, a principal característica desse bioma é a sua cobertura vegetal, né? Então, aqui no mapa aqui, podemos observar a abrangência dos estados. E a cobertura vegetal é constituída principalmente por 3 estratos. Então, o primeiro estrato vegetal, temos a mata de igapó, que são áreas alagadas durante todo o ano, né? Então, essas plantas elas têm essa característica de se adaptar a esse tipo de regime. Numa área mais elevada, temos a mata de várzea, e aí são áreas que são inundadas somente em alguns períodos do ano. Então, outros períodos elas não encontram-se inundadas. E, por fim, temos a mata de terra firme. Aí já são áreas totalmente elevadas, onde não ocorre a presença de inundação. Nessas áreas é muito comum a presença de árvores muito grandes, né, com estratos arbóreos bem grandes, como a sumaúma e a castanha do Brasil. Muito bem. O próximo bioma da cartela é o bioma do Cerrado. Então, o bioma do Cerrado é presente aí no estado de Goiás, aqui conforme o mapa, né? Estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Cerca de 45% da vegetação do Cerrado já foi destruída. Então, essa vegetação ela já foi suprimida em sua maior parte. Por conta dessa supressão, né, da sua vegetação, foram criadas as unidades de conservação. Então, hoje temos cerca de 66 unidades de conservação nesta área, que é justamente para a preservação desse bioma, tão importante para o Brasil. E aí, próxima cartela, por favor. Então, o bioma do Cerrado é classificado como o segundo maior bioma brasileiro, então atrás somente do bioma da região amazônica, que nós vimos que é uma área bem extensa, né, tanto no Brasil quanto nos países que fazem fronteira com o Brasil. O Cerrado, o seu nome está relacionado ao conjunto de ecossistemas. Então, os ecossistemas dentro desses biomas, temos a presença de savanas, matas, campos e matas de galeria. Então, não existe a predominância somente de um tipo de vegetação. Temos vários tipos de vegetações dispersos aí nesse território. É importante salientar também que o Cerrado ocupa cerca de 21% do país. E aí ele é considerado a última fronteira agrícola da Terra. Então, aí, isso significa que ele está nessa zona de interseção, nesse avanço aí da fronteira agrícola que parte do sul, sentido ao norte. Próxima cartela. Então, algumas características em relação à fauna e flora do Cerrado. Temos aí a presença de mais de 1.000 espécies de peixes, 850 tipos de aves, 187 tipos de répteis. De mamíferos temos 252 espécies, sendo 18 espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies que você só encontra nesse tipo de bioma. Ele não existe em outros biomas e em outras regiões do mundo. E na flora temos cerca de 12.683 espécies. E aí também temos 7.350 espécies endêmicas. Então, são espécies que você só vai encontrar nesse recorte territorial do Cerrado. E aí no centro temos a onça-pintada, né? O maior mamífero aí das Américas. Então, a onça-pintada ela é um símbolo tanto do Cerrado, mas também de outros biomas do Brasil, né? Então, ela é um animal que se adapta a outras regiões também. Próxima cartela, por favor. Nosso bioma é Caatinga, né? Então, nosso terceiro bioma de hoje. Aqui no mapa podemos perceber a abrangência do bioma da Caatinga. Então, um detalhe aí que está presente em praticamente quase todos os estados do Nordeste brasileiro, e mais um pouquinho abaixo ali tem uma pequena área que abrange o estado de Minas Gerais. Próxima cartela. Então, o bioma da Caatinga abrange os estados, como vimos no mapa, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia,
sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Próxima cartela. Então, as principais características desse tipo de bioma está relacionado à sua vegetação e clima. Então, temos o clima semiárido, bastante quente e seco. Então, não existe uma predominância e constância de chuvas, né? Isso vai condicionar a sua formação vegetal. E essa formação vegetal ela vai ter o aspecto xerófito, arbustivo, com plantas que apresentam modificações para a sobrevivência à escassez de água. Então, veja essa característica em comum dessas plantas. Elas se adaptam a esse condicionamento de falta de água para poder sobreviver. E aí, essas plantas elas vão ter a presença de muitos espinhos, né? Folhas caducas que caem constantemente e também desenvolver a capacidade de armazenar água em suas raízes. Então, as raízes vão ser compridas justamente pelo fato de armazenar água quando chove para poder sobreviver durante um ano. A fauna é extremamente abundante, apesar da escassez, né? Mas existe uma fauna abundante de répteis, roedores e insetos. Nosso próximo bioma é o bioma da Mata Atlântica. Então, o bioma da Mata Atlântica, aí, de acordo com o mapa aqui ao lado, representa cerca de 13% do território brasileiro. Então, abrange 11 estados, sendo a totalidade do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Próxima cartela. A Mata Atlântica, né, então, é uma região litorânea e aí ela está ocupada por mais de 50% da população brasileira. Então, um detalhe importante aí desse bioma é justamente essa ocupação humana e aí ocasionando na supressão da sua vegetação. Então, isso significa que a ocupação brasileira em si, ela foi muito incidente nessa zona costeira. Então, ali nesse litoral, temos as cidades grandes, de grande e médio porte, e também cidades muito próximas. E aí isso faz com que essa vegetação, esse bioma ele já tenha sido suprimido muitas vezes. A biodiversidade da Mata Atlântica também é muito semelhante à biodiversidade do bioma da Amazônia. Então, em relação à fauna e flora, até mesmo do aspecto, né, arbustivo, é bem parecido com o bioma da Amazônia. O bioma da Mata Atlântica é considerado o bioma mais ameaçado do Brasil. Então, apenas 27% de sua cobertura vegetal florestal original ainda está preservada e fragmentada. Então, resta muito pouco deste bioma e o que resta está fragmentado, né? Não está em uma área territorial conjunta, né? Então, está separado aí justamente por conta das reservas e unidades de conservação. A Mata Atlântica também é considerada um hotspot brasileiro. Então, o que isso significa? Um hotspot é uma região muito importante e valiosa para o mundo por conta dos seus recursos minerais e animais. Então, nosso próximo bioma é o bioma de Pantanal. Então, o bioma do Pantanal aí é considerado o menor bioma do Brasil em extensão territorial. Então, ele vai abranger ali apenas o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme o nosso mapa ao lado. Então, apenas 2 estados brasileiros aí que compõem o bioma do Pantanal. O Pantanal ele ocupa, como vimos, né, o menor bioma brasileiro, ocupa aproximadamente somente 2% do território nacional, mas isso também não deixa de ter sua importância, né, a nível dos demais biomas. E aí uma característica comum do Pantanal é justamente ele ser reconhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Então, de acordo com alguns períodos do ano, a maior porção de suas terras vão estar submersas, devido à presença de muitos rios, né, e também do regime de chuvas. O clima do Pantanal é predominantemente tropical com altas temperaturas e chuvas. Como vimos anteriormente, né, então, o verão chuvoso e inverno seco. Então, de acordo com o regime de chuvas, isso vai condicionar nessa inundação do seu território. Ele tem muitos representantes de quase toda a fauna brasileira. Não temos muitos animais aí presentes nos demais biomas que estão dentro do Pantanal. Bioma de Pampas, também conhecido como bioma de Campos Sulinos.
O bioma de Pampas ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. Então, esse bioma ele só vai ser encontrado nesse estado brasileiro. Então, conforme o mapa indica aqui, né, apenas o estado do Rio Grande do Sul vai ter esse bioma. Característica comum desse bioma o clima é subtropical com 4 estações do ano bem definidas. Então aí temos o único bioma brasileiro que tem as 4 estações do ano bem definidas. A vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Então, conforme a imagem ao lado, né, percebemos que essa vegetação ela não possui árvores grandes, pelo contrário, né? Então, é uma vegetação rasteira, né? Então está mais próxima do solo. Então, esse bioma ele já foi muito utilizado para pecuária e para agricultura. Então, justamente por este motivo, a sua vegetação já foi muito suprimida e aí não deixa de se ter uma importância econômica e cultural para a região, o fato de se ter pecuária e agricultura. Mas, por conta disso, temos as consequências ambientais ocasionadas por conta dessa exploração e desse setor econômico, né? Então, a principal consequência é justamente o fenômeno da arenização em seu interior. Então, o que vai significar essa arenização no seu interior? Vai significar que o solo, né, dessa região ele já foi muito utilizado e subutilizado. Então, se teve ali desmatamento, se teve criação de pastos, e aí se teve produção de algum cultivo, e com isso esse solo ele vai perdendo as suas propriedades naturais. E aí ele vai se arenizando, ele vai se tornando improdutivo. Isso é um problema muito grave a nível ambiental, porque isso acaba inutilizando o solo, e aí acaba inutilizando esse território. E aí isso é um processo muito longo para que se tenha essa recuperação. Então, ocorre nesse bioma esse processo de arenização. Muito bem. Agora vamos responder a nossa questão de hoje. Vamos lá? Questão de hoje, questão UFC 2009. Então, o Brasil apresenta extraordinária diversidade paisagística e biológica e está diretamente associada à variabilidade climática ao qual o país está submetido. Entre as principais vegetações brasileiras destacam-se a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Mata de Araucária, o Cerrado, a Caatinga, os Campos, o Complexo do Pantanal e a vegetação litorânea. Então veja aqui que ele já citou as zonas de transição, algumas zonas de transição dos biomas. Então, hoje destacamos os 6 principais biomas, mas também existem as zonas de transição entre esses biomas, então esse assunto não destacamos hoje. As alternativas dessa questão são as seguintes. Após a análise da figura, é possível inferir que as vegetações 1, 2, 3 e 4 representam respectivamente aí, alternativa A, floresta amazônica, cerrado, caatinga e Pantanal. A letra B, floresta amazônica, cerrado, caatinga e Campos. Letra C, floresta amazônica, cerrado, Campos e Pantanal. Letra D, floresta amazônica, caatinga, cerrado e Campos. E letra E, floresta amazônica, Pantanal, caatinga e Mata de Araucária. Então ele quer saber, de acordo com a ordem de numeração no mapa, quais são esses biomas. Então vamos lá responder a essa questão. Vamos agora para o nosso gabarito comentado. Então, muito bem, como vimos aí, né, a questão UFC 2009, ele vai falar aí da extraordinária diversidade paisagística e biológica, está associado, né, a essa variabilidade climática a qual o país está submetido. Então, como vimos lá anteriormente, né, as condições climáticas vão inferir diretamente na formação vegetal desses biomas. Aí, entre as principais vegetações brasileiras, ele vai destacar aí a floresta amazônica, Mata Atlântica, Mata de Araucária, Cerrado, que foram os biomas que nós vimos na aula de hoje, né? Aí o Complexo do Pantanal e vegetação litorânea. Então vamos analisar
as alternativas, né? Então, o primeiro bioma aqui que ele quer saber, qual é esse bioma, né? Então, pela maior extensão territorial, já consigo afirmar que esse bioma aqui é o bioma da Amazônia. Muito bem. Segundo bioma aqui, temos aqui a presença de um território grande também, mas não chega a ser maior do que o bioma da Amazônia. Então, esse bioma aqui é o bioma do Cerrado. 3, de acordo com a sequência que ele pediu, localizado na região geoeconômica do Nordeste, temos o bioma da Caatinga. E, por fim, número 4, lembra lá que falamos que é um bioma que está presente somente em um estado brasileiro, que é o bioma de Pampas ou Campos Sulinos. Muito bem, então vamos para a nossa alternativa correta, é a letra B. Então, seguindo a sequência aí 1, 2, 3, 4, temos Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga e Campos. Muito bem, então essa é a nossa resposta correta. Muito bem, vamos agora para o nosso cronograma de estudos. Então vimos hoje a importância dos biomas, né, para o Brasil. E aí eu quero deixar como recomendação para vocês estudarem, né, e abrir um pouquinho o leque aí do assunto, né, algumas temáticas que estão diretamente relacionadas ao tema de hoje. Então, a primeira temática aí é sobre os impactos ambientais nos biomas do planeta. Então, os biomas eles não existem somente aqui no estado brasileiro, eles estão presentes em todo o mundo, né? Então, cada um tem sua característica aí em relação à fauna e à flora, e também cada um tem suas interferências em relação às questões ambientais. A segunda temática que está relacionada aí também à aula de hoje é sobre a crise energética mundial. Então, esse assunto aí é muito importante, muito cobrado nas provas de vestibulares e também está diretamente ligado aos biomas do mundo, né? E, por fim, também não menos importante, né? Recomendo para vocês pesquisarem e estudarem um pouco sobre a dinâmica dos climas. Então, justamente, o clima ele vai interferir diretamente na formação vegetal dos biomas e aí isso vai condicionar, né, uma série de fatores. Agora vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, hoje vimos a importância dos biomas brasileiros, né? Então são 6 grandes regiões que têm um destaque muito grande, né? São regiões que infelizmente a maior parte já perdeu a sua vegetação originária, né? Já foi suprimida e aí por conta disso foi-se criado as unidades de conservação e de preservação, justamente para evitar e para que esses biomas eles consigam existir, porque eles possuem essa importância. Então, não deixe de pesquisar sobre esse assunto, né? É um assunto bem importante, bem interessante, constantemente cobrado nas provas de vestibulares, né? Sobre os biomas brasileiros e também pesquise sobre os biomas do mundo que estão relacionados a este conteúdo. Muito bem? Então aproveita agora novamente, né? Se você não segue nossas redes sociais, então vá lá agora, procure @conquistar.seducan, siga a nossa página, sempre teremos novidades por lá. Os demais episódios, né? Nós colocaremos toda a grade por lá, todo o conteúdo. Então, todas as novidades colocaremos lá. Também não esqueça de marcar nossa hashtag, né? Hashtag Conquistar22. Aí quando você for marcar, né? Tirar uma foto, estiver estudando, coloque lá Conquistar22. Vamos agora para o nosso momento da selfie, né? Então, um momento tão esperado aí. Vamos lá? Muito bem. Então, marca aí Conquistar22. Então, por hoje é só, pessoal. Vou me despedindo aqui. Agradeço pela participação de todos. Muito obrigado mesmo de coração. E até a próxima aula.